No âmago dos mistérios antigos, dois números carregam um poder enigmático e perturbador: 666 e 616. Esses dígitos, impregnados de simbolismo, despertam fascínio e temor há milênios. O Apocalipse, repleto de enigmas, nos convida a desvendar um código oculto que liga o destino de um império e o destino da humanidade. Em um trecho instigante do Apocalipse, é lançado um desafio: calcule o número da besta. Tradicionalmente, esse enigma remete à cifra 666, mas a descoberta de antigos manuscritos revelou uma variante surpreendente: 616. Longe de complicar a mensagem, essa discrepância serve como uma pista fundamental para compreender a identidade por trás da besta. Ao longo dos séculos, estudiosos de diversas áreas têm se debruçado sobre essa questão, utilizando métodos de análise textual e matemática antiga para interpretar essas cifras. Cada número, cada símbolo, se torna uma peça de um quebra-cabeça que transcende o tempo. Na antiguidade, as línguas, seja o grego, o hebraico ou o latim, não dispunham dos numerais modernos. Em vez disso, cada caractere possuía um valor intrínseco. Essa prática, conhecida como gematria, permitia que palavras e nomes se transformassem em cifras, carregando consigo significados ocultos e mensagens cifradas. Imagine um mundo onde cada letra se transforma em um número e cada palavra se converte em um código. Grafites em paredes de antigas cidades, inscrições em pedra e manuscritos sagrados utilizavam essa técnica para revelar segredos que iam muito além do literal. Entre esses códigos, o enigmático 666 e sua variante 616 se destacam como símbolos de um poder que desafia a compreensão humana. A jornada para decifrar esse enigma passa por uma análise minuciosa dos documentos antigos. Entre os vestígios mais importantes, encontram-se o papiro P47, os códices alexandrinos e o Codex Efraim reescrito. Em alguns desses registros, a cifra aparece como 666, enquanto em outros, como 616. Um dos manuscritos mais antigos, datado do século II, revela a variante 616. Essa diferença não pode ser atribuída a simples erros de cópia. Ao contrário, evidencia um conhecimento profundo e intencional dos valores numéricos por trás das letras. Cada variação, cada forma de escrita, contribui para a montagem de um complexo quebra-cabeça histórico e simbólico. Além disso, a descoberta de papiros e inscrições em regiões como a Ásia Menor demonstra como essas cifras circulavam entre os primeiros seguidores do cristianismo. As variações não eram meras falhas, mas pistas deliberadas que conectavam o enigmático número da besta a uma figura histórica muito concreta. Entre os diversos suspeitos que poderiam ser identificados por meio desses cálculos, a figura de Nero, o impiedoso imperador romano, surge como o principal candidato. Ao converter o nome Nero César para o sistema numérico hebraico, os cálculos podem resultar tanto em 666 quanto em 616, dependendo da forma como o nome é transcrito. Essa multiplicidade de resultados reflete a complexidade da linguagem e da cultura da época. Nero, conhecido por sua tirania e crueldade, personificava os abusos de poder do Império Romano. Seu governo foi marcado por excessos e perseguições, especialmente contra os seguidores da nova fé cristã. A associação do imperador com os números da besta não é mera coincidência, é o resultado de um meticuloso processo de interpretação que visava denunciar o despotismo e a idolatria imperial. O Apocalipse não se limita a ser um texto religioso, ele é também uma crítica velada ao poder absoluto. As imagens de diademas, coroas e a menção aos 7 montes, que remetem diretamente à fundação de Roma, são pistas que conduzem à identificação do Império Romano como o cenário do mal representado pela besta. Em diversos trechos, o livro sagrado associa a figura da besta ao controle do comércio, à autoridade absoluta e à imposição de um culto público. Esses elementos evocam o regime imperial, no qual a divinização do imperador era prática comum. Assim, ao empregar a gematria para converter o nome de Nero, os primeiros leitores do Apocalipse compreendiam a crítica direta ao autoritarismo que assolava o império. Não se trata, portanto, de um mero erro de escrita, mas de uma estratégia deliberada para manter viva a ambiguidade e o mistério em torno da identidade da besta. Para compreender verdadeiramente o significado desses números, é necessário situá-los no contexto histórico em que o Apocalipse foi escrito. O autor e seus leitores viviam sob o domínio do Império Romano, onde o poder imperial era exaltado e a adoração ao imperador alcançava proporções quase religiosas. Em um tempo em que a liberdade religiosa era reprimida e os fiéis eram perseguidos,
o Apocalipse se tornava um grito de resistência, utilizando metáforas e códigos para denunciar o abuso de poder e instigar a esperança de um novo tempo. Apesar dos cálculos e das evidências, surgem controvérsias que tornam o enigma ainda mais complexo. Se Nero já havia perecido no momento da escrita do Apocalipse, porque sua imagem estaria associada à besta? Uma explicação para esse paradoxo reside na lenda do Nero redivivo, a ideia de que o imperador teria sobrevivido ou, de alguma forma, retornaria para retomar o poder. Essa crença, registrada por historiadores antigos como Tácito e Suetônio, ilustrava o temor de que o espírito de Nero permanecesse vivo como símbolo da maldade e da tirania. Assim, a referência a Nero não se restringe à pessoa histórica, mas se estende a um arquétipo do poder corrupto que, de maneira cíclica, ressurgia sempre que a opressão se fazia presente. Ele representa um alerta sobre os perigos do poder absoluto e a capacidade do ser humano de transformar símbolos em instrumentos de crítica e resistência. Através dos séculos, o número da besta passou a ser associado a figuras de autoritarismo e crueldade, simbolizando não apenas um imperador específico, mas uma ideia, a ideia de que o mal pode se disfarçar e se perpetuar por meio de sistemas de poder corruptos. Esse legado enigmático desafia o espectador a questionar as estruturas de poder e a buscar a verdade por trás dos símbolos. Embora enraizado em um contexto histórico distante, o mistério do número da besta convida a reflexões sobre o presente. Em um mundo onde o poder se manifesta de diversas formas, a crítica velada do Apocalipse permanece relevante. O exercício de decifrar códigos e interpretar símbolos torna-se um convite para analisar criticamente os sistemas que moldam a sociedade. Essa narrativa histórica, repleta de metáforas e cálculos precisos, nos leva a compreender que o verdadeiro poder não está apenas na força bruta, mas na capacidade de manipular símbolos e controlar narrativas. Assim, o enigma dos números sagrados serve como um lembrete atemporal de que a busca pela verdade requer coragem, estudo e uma mente aberta para decifrar os sinais que o tempo nos deixa. Que este conhecimento sirva como inspiração para novas investigações, despertando a curiosidade e incentivando uma leitura crítica dos símbolos que ainda hoje influenciam nossa realidade. Antes de concluir este mergulho profundo nos enigmas da antiguidade, é fundamental lembrar: curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada clique é um convite para continuar desvendando os segredos do passado e manter acesa a chama da curiosidade. Que a busca pela verdade ilumine os caminhos do conhecimento. Até o próximo enigma.